Comece. Essa palavra, ela está dentro dessa perspectiva da comunicação espontânea, ela está relacionada a uma ação do pilar do corpo. Ela é a própria ação do pilar do corpo, ela é o start, porque quem faz é o corpo. Então, se você está com a sensação de que você já começou algo e as coisas não estão acontecendo, você tem que parar e se perguntar o que é que seu corpo está fazendo. Eu tive um período muito difícil e eu acredito que sim, eu estava em depressão ou sofrendo de ansiedade ou tudo isso ao mesmo tempo e mais coisas que eu não consigo nem imaginar. Eu cheguei a um lugar que eu simplesmente imaginava as coisas e ficava num plano muito mental da minha vida. Eu sabia o que fazer, quem chamar, o que contratar, tinha as ideias mirabolantes, eu sabia, mas eu não fiz nada. Porque quem faz é o corpo. Então você vai saber que você começou algo quando você fizer uma ação física. Nem que seja falar, abrir a boca, ó, falar, tocar, mandar uma mensagem, comunicar. A comunicação é sempre uma ação inicial, né? Quando eu preciso comunicar, quando eu preciso estabelecer essa ponte, existe também uma ação, eu começo, né? Mandar um e-mail, fazer uma comida, tomar banho. Gente, tudo envolve o corpo. Tudo. Então, se você acha que está fazendo alguma coisa e está com essa sensação de que a vida não está saindo do lugar, que as coisas não acontecem, é porque você pode não estar fazendo nada. Você pode estar operando somente na sua mente e não está conseguindo realizar nada. Quando eu me dei conta de tanto tempo que eu ficava assim nessa situação e depois eu comecei a ouvir muito a palavra estagnação. Hoje eu sei que na época eu estava lidando com as minhas resistências, né, com o meu medo do sucesso. Eu adoro falar isso, tenho medo de acontecer, medo do sucesso, medo de fazer. Quando eu vi essa minha inação tão profunda, eu lembro que eu estava na cozinha da minha casa, estava tocando uma música, eu comecei a dançar profundamente assim. Comecei a dançar e comecei a rebolar e comecei a articular minha coluna e comecei a fazer movimentos maravilhosos que o meu corpo estava pedindo e comecei a respirar mais profundamente. Era como se eu estivesse me liberando de algo, era como se eu estivesse acordando, era como se eu estivesse renascendo mesmo. E aquilo teve uma expressão corporal. Aquele momento, para mim, ganhou forma e eu sabia que eu estava começando, naquele momento, um ciclo novo. E foi prático, e foi na ação física. Seja lá o que você precisa fazer. Observe a ação que precisa ser feita e faça. Mas pensar já não é um fazer? Não é um fazer. Pensar é pensar. Quem faz é o corpo. Não esqueçam disso. Quem faz é a máquina. Você é o seu corpo, os seus ossos, seus músculos, suas articulações. Qual é o cuidado que você está tendo com essa máquina? Será que ela está precisando de cuidados médicos, de uma nova avaliação, um check-up, ou agora de fato eu vou fazer aquele tratamento que eu tanto precisava fazer, ou agora de fato eu vou olhar para minha alimentação, afinal de contas quem faz sou eu e essa máquina precisa estar boa para minha vida ganhar movimento, para minha vida ganhar um rastro, né? Ganhar assim essas histórias para você olhar para trás e falar: uau, quantas coisas bacanas eu fiz. E eu tiro meu chapéu
para quem consegue realizar as coisas nos tempos de hoje. Sim, está cada vez mais difícil de se relacionar, de lidar com outro ser humano, de lidar com as crises, filtros, medos, traumas, preconceitos meus e dos outros. Está cada vez mais difícil de se relacionar. E a gente está se fechando. E nós estamos cada vez mais paralisando a nossa máquina. Um exemplo clássico, óbvio, é o do celular. Seu corpo inteiro fica imóvel, curvado, com a coluna assim, né? Cada vez mais você vai se fechando e mexendo só a ponta do dedinho. Agora a gente já fala, né? A gente vai lá e pede a Siri. A gente nem precisa ir lá até o lugar, apertar um botão, que já era o máximo, né, gente? Pensa na vitrola, que você tem que ir lá, escolher o disco, colocar, né? E antes disso, como é que era? E aí a gente vai voltando e vai entendendo que a gente fazia muito mais coisas com o corpo. E a gente foi sentindo a necessidade de desenvolver, né, essas tecnologias. E agora a gente desenvolveu a ponto que não mexe mais o corpo, ou seja, a gente não está mais fazendo nada, mas começando nada. Eu acho um pouco perigoso. Eu rio, mas às vezes é de desespero também. Começa. E se você não sabe como, peça ajuda ou convide alguém para começar junto alguma coisa, para aquilo ganhar força. De repente você precisa de mais pessoas no início. De repente o início já é com outras pessoas. Nem que seja uma tarefa assim que... aquela que tá te incomodando há tempos. Toda vez que você passa pela casa e fala, eu preciso arrumar esse guarda-roupa. Eu preciso jogar essas coisas fora. Sabe? Coisa que tá dentro da sua casa. Você não precisa contratar ninguém. Não precisa comprar material. Não precisa da agenda de ninguém. Você pode fazer sozinha e não faz. Se tem coisas ainda dentro da sua casa que precisam ser colocadas fora ou que precisam ser reformadas e você ainda não deu atenção para isso, isso é um significado que você não está dando atenção para o seu corpo. Porque o seu corpo, o seu pilar do corpo, no curso de comunicação espontânea eu falo muito isso, o pilar do corpo não é só o nosso corpo físico, é o nosso corpo casa, o nosso corpo trabalho, e eles se espelham, né? O Feng Shui fala muito disso, desse equilíbrio que a casa tem, o quanto ela interfere nas pessoas que moram nela, e quanto nós também interferimos na casa, as nossas emoções. Isso é uma troca constante. Uau, fui parar em outro lugar que é o mesmo lugar, que é o corpo, porque quem faz é o corpo. Então precisamos iniciar para trazer um novo movimento, uma nova perspectiva. Tem um vídeo maravilhoso nesse canal que chama Perspectiva. Eu sugiro vocês acessarem. E se vocês não se inscreveram, se inscreva e compartilhe para quantas pessoas vocês quiserem. Mas comece.